Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Bom dia, gente. Sextou e sexta-feira é o dia que se divide em duas partes. Na primeira, a gente olha para trás, para a rodada que passou. Uma rodada que, sem dúvida, beneficiou um time ausente. Beneficiou o Botafogo, que não jogou e foi quem teve mais motivos de alegria. Mas tem também as rodadas do fim de semana. Mas antes disso, eu vou lembrar a vocês que o Franguinho precisa do apoio de vocês. Então vocês já sabem, dedo no like, compartilhem nossos vídeos, falem com os amigos sobre o Franguinho, nos ajudem a crescer e trazer para você essa conversa tão saborosa. Hoje estão comigo aqui Rodrigo Gini e Ailton Amalfi. Vamos falar de todas essas peripécias da quarta e da quinta-feira e do sábado e do domingo que vem pela frente. Vamos começar? Debate Franguinho. Um debate bem temperado. O Campeonato Brasileiro nesse ano tem apresentado uma atração extra. Além do que se vê em campo, se vê também muita atenção para as entrevistas coletivas. Às vezes é espetacular, às vezes é um circo de horrores. Quem presta muita atenção nisso, pode-se dizer até que é um colecionador de pérolas, é o Ailton Amalfi. Mas vamos aqui respeitar a ordem do mosaico. Rodrigo Gini, temos aí treinadores e quase malfeitores. Pessoal que trata realmente mal a imprensa, como se fosse a imprensa responsável pelos desagrados que eles têm de más arbitragens, às vezes com razão. Mas será que tudo isso justifica? Virou um espetáculo à parte? Virou um espetáculo que eu diria que tem um certo lado grotesco, né? Infelizmente, essa profissão que a gente escolheu abraçar, ela tem sido cada vez mais mal vista por um simples fato, porque o dever do jornalista é perguntar, o dever do jornalista é não se contentar com aquilo que é dito, com a versão dita oficial, colocar na parede, né? E esses treinadores, eles não gostam desse tipo de confronto, né? Não sei se é ego, não sei se é criação, formação, enfim. Para eles, né, eles acham que o trabalho deles é inquestionável, é perfeito, etc. E a gente vê alguns casos, o próprio Abel Ferreira é um que adora colocar na conta da arbitragem, né, veio dizer que a imprensa brasileira, que ele sabia lá em Portugal que a imprensa brasileira era um terror, que ele sabia o que ele ia enfrentar por aqui, etc. Eu acho muito exagero, eu acho desnecessário, acho muito mais bonito você ter a hombridade de, às vezes, reconhecer que errou, que não é perfeito, se abrir para o debate. Isso vale para qualquer carreira, qualquer profissão. Quer dizer, imagina se um executivo de uma grande empresa sair atacando um jornalista porque fez uma pergunta capciosa, porque, né, fez um questionamento relevante, necessário. Então, eu acho que essa turma precisava tomar um banho de humildade e a gente até conversava aqui no começo, na espera e tudo. Me parece que a turma com menos rodagem, menos experiência, ainda é a mais tranquila, a mais aberta ao debate. Mas o pessoal mais rodado, o ego começa a ficar inflado e aí a coisa complica. Lito, você falou que eu sou, como é que é? Colecionador de pérolas. Não, eu sou colecionador de pedras e pedras não preciosas, entendeu? O que foi aquela entrevista do Abel? Como o Gini falou, não são perguntas capciosas, não são casca de banana, são perguntas pertinentes. Ele sai atacando todo mundo como se só tivesse idiota do outro lado. É uma coisa irritante. Ele parece que deve ter como professor o Mourinho, né, que também é outro, um cavalo, né, como dizia minha mãe, é um cavalo. Só que o Abel, com todo respeito, ainda não consegue engraxar a chuteira do Mourinho, em termos de títulos. Talvez um dia chegue lá. O Renato é aquele egocentrismo, ele se ama, né? Eu me amo, o mundo não vai viver sem mim. Vocês lembram do Nero, quando enfiou a adaga no peito e falou que grande artista esse mundo vai perder? É mais ou menos o caso do Renato. Tem o caso do... O Abel, para mim, é o pior de todos, que ele é o mais mal educado, ele não respeita ninguém. E digo uma coisa, ele veio do AEK, com todo respeito.
O telefone do Benfica, do Sporting, do onde mais lá do Porto, não tocou para ele. Então, segura a sua onda aqui na América do Sul, né? Que é aqui que você está ganhando seu dinheiro, e um grande dinheiro, um dinheiro muito bom, diga-se de passagem. Rodrigo, deixa eu só inverter aqui um pouco a ordem, já que o Amalfi é o nosso especialista. Amalfi, tem uma hierarquia desses inimigos públicos, número 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai? Vamos fazer, então, botar lá, né, o chatômetro, né? É o Abel, é o Renato, e o Filipão já teve melhor. Vamos colocar o Filipão com uma medalha de bronze, esses três: ouro, prata e bronze. Rodrigo, você acrescenta alguém a essa lista? Assim, de cabeça é difícil, né? Eu acho que a gente pode pensar também no contrário, né? Em quem ainda trata a imprensa com o devido respeito e também por isso é tratado com respeito, né? Tem o outro lado da moeda também. Eu até citaria, a gente também conversou um pouco antes, mas o Dorival Júnior é um cara que está nessa linha, um cara mais light, tem um perfil mais tranquilo e, enfim, né? Turma que está começando, como eu falei, normalmente tende a ser um pouco mais bacana no convívio com a imprensa, mas tem uma turma que realmente é de lascar o cano. O Amalfi citou um nome aí que já está lá em cima, né, que tem... olha, ele só não é um Abel em termos de sucesso, porque o Brasil olha menos para o Nordeste do que para São Paulo. Mas eu concordo plenamente com você, Amalfi. Vojvoda poderia ser o parâmetro, poderia ser o modelo e não o Mourinho de tão triste memória, né? O Vojvoda, o Lúcio Flávio, anteriormente o Caçapa, o Caixinha, o Dorival, como vocês falaram, né? Até o Ramon Dias, que veio com aquela coisa do argentino mal-humorado. Não, ele tem sido extremamente cortês, mesmo na situação muito ruim que está o Vasco. E aí você pega o Abel, que já ganhou tudo, e fica... Eu sei como são vocês. Como você sabe quem somos nós? Quem te deu o direito de falar? Só para botar a colher na conversa, o Lito tinha perguntado se eu lembrei de mais um, se eu lembrava de mais um. Acho que os argentinos, o Amalfi falou do Ramon Dias, Sampaoli e Cudê também são dureza, viu? E é aquela turma que normalmente, quando começa a ouvir o que não quer, capricha no castelhano, e no castelhano difícil de compreender, que é para mostrar a insatisfação, para mostrar a indignação com a pergunta mesmo. A gente já falou isso. O Sampaoli, quando queria que a gente não entendesse nada, quando ele estava irritado, eu não queria responder, era aquele portenho, bem portenho mesmo, né? Bem, é como se o cara fosse para... É aquele sotaque que o cara vem aprender português e vai para o Grande Sertão Veredas, né? E isso não vai entender nada, né? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, então já criamos um ranking atual. Agora temos historicamente alguns técnicos que, ao contrário de um Sampaoli, deixaram aí exemplos muito positivos, né? Temos o Bruno Lage e temos também o Bruno Lage, que teve um período dificílimo no Botafogo, independente de ter sido criado por ele ou não, mas ele sempre manteve um padrão de educação elogiável. E temos, historicamente, técnicos que faziam, esses sim, faziam das coletivas um espetáculo imperdível, até pelas suas características, não deixavam de ser até um charme. Joel, Muricy, desses, a quem vocês dariam a medalha de ouro? Como folclore, não só como folclore. Claro, como tudo. Entendi o futebol, mas pela simpatia, que o Joel é imbatível, é o professor de todos, né? O Joel é imbatível. O Muricy também era sensacional. Nunca vi o Muricy, ele fazia respostas irônicas, mas eu nunca vi. A gente já trabalhou aqui no nosso franguinho, tem o Alê, tem o Quartarolo, tem o Elvídio, participou disso dia. Eu tenho certeza que eles nunca ficaram de mal, como a gente fazia, né? Ou ficar de mal com o Muricy ou o Muricy com algum repórter, nunca vi isso. Então, o Joel e o Muricy, para mim, ouro, prata, o Muricy, bronze, vamos dar para quem? Para o
Bom, vamos voltar no tempo. O João Avelino. João Avelino também eram entrevistas maravilhosas. Rodrigo, você acrescenta alguém a essa lista? O Papai Joel é imbatível. Um treinador que eu gostava muito, algumas vezes acompanhei coletivas e tal, que era uma figura sensacional também, era o professor Pinheiro, né? Além do grande zagueiro histórico do Fluminense, como treinador era uma lady, né? Aquela pessoa atenciosa, tranquila, de ouvir pergunta e tudo, mas Papai Joel é imbatível. E o Muricy é aquela coisa, né? O Muricy é aquele agridoce, né? Porque ao mesmo tempo que ele era uma figura, né? Tinha sempre as tiradas dele, as brincadeiras, era aquela coisa meio ranzinza, né? Que nunca você via, era difícil arrancar um sorriso dele, sempre era uma coisa meio resmungona, né? Mesmo quando estava bem, estava daquele jeito. Eu acho que a gente cometeu um lapso aqui. Nós estamos aqui fechando esse capítulo e a gente não citou o professor. Amalfi, você que é assumidamente um fã incondicional do Vanderlei, por que a gente não colocou ele nesse ranking? Ou será que ele é hors concurso? Ou Se a gente criaríamos falar uma categoria especial, catedrático de jornalismo? ele é um catedrático, né? Ele tinha aquele personagem do Chico Anísio, você gosta do Luxemburgo? O Luxemburgo ele fica entre o folclórico e o ridículo, eu acho, sabe? Porque nessa última passagem que ele teve pelo Corinthians, ele ficar batendo que o campo tem mais de 16 metros, teses absurdas, e o time não jogando nada, e quando fazia uma pergunta, ele vinha com essas teses absurdas. O Luxemburgo foi grande demais, só que não se atualizou. Ele ainda está no DOS. Lembra do DOS? Que era, né? Está no DOS, não passou nem pelo Windows. E nós já estamos no 5G. Eu acho que ele fica esperneando, me reconheço, mas a verdade é que o Luxemburgo não faz um bom trabalho desde 2004, quando fez um trabalho brilhante com aquele Santos que foi campeão brasileiro. A última volta do ponteiro. A rodada desse fim de semana promete fortes emoções. 2 jogos se destacam, mas se destacam muito. Goiás e Vasco, os dois lutando ali pela sobrevivência na primeirona, e também Corinthians e Santos, que não estão em situação confortável. Melhorou, mas ainda não está bem. A qual deles, Rodrigo, devemos prestar mais atenção? Com certeza, Corinthians e Santos, pelo fato de ser um clássico, e pode ser um divisor de águas, né? Se o Corinthians vence, como venceu o Cuiabá, ganha um fôlego, ganha uma gordurinha. Por outro lado, o Santos, depois daquela chinelada do Inter, conseguiu vencer o Coritiba, que também não é mérito nenhum, né? Vice-lanterna, mas está só 2 pontos acima da linha de corte. Então, é complicado. É aquele jogo que pode representar um gás extra para sair da zona da degola ou então colocar a corda no pescoço. Goiás e Vasco é aquela história. O Vasco, que é como diriam os antigos, né, parece que perdeu o elan, porque vinha numa fase boa, o professor Ramon Dias vinha conseguindo bons resultados, de repente desandou, perdeu em casa do Inter, então a coisa voltou para a zona de rebaixamento e a coisa começou a ficar complicada de novo para um time que vinha reagindo. Eu concordo com você, Gini. Goiás e Vasco e Santos e Corinthians são os 2 jogos mais palpitantes da rodada, né? Tem outros jogos aqui que parecem que já estão jogos que já estão espera um pouquinho que a minha memória ambulante está falando. Grêmio e América é um jogo que o América já foi, o Grêmio acho que passa. Internacional e Coritiba também é a mesma coisa, e o Botafogo, que não jogou, todo mundo ajudou o Botafogo, né, Lito? Todo mundo foi camarada com o Botafogo, e o Botafogo pega o Cuiabá, que o Cuiabá parece que está patinando e pode entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Perdeu a força de jogar em casa, né? Que era a força de jogar em casa. Então, eu acho que esses são os jogos mais importantes. E eu queria falar uma coisa, eu falo sempre do Bragantino aqui, que o Bragantino é um time legal de ver jogar, né? Mas eu queria o Internacional está muito legal de ver jogar, está jogando muito bem.
essas 3 contratações, o Rocher, o Arangues e o Ener Valencia. E eu não sei também o que... Ontem eu estava pensando, queria perguntar a vocês se o Alan Patrick, por que ele não é lembrado para a seleção brasileira? Se tem alguém jogando melhor que o Alan Patrick no Brasil, talvez o Eduardo esteja jogando tão bem quanto ele. Mas ele está jogando demais. Eu já vi uns 4 jogos do Internacional que ele está arrebentando. Essa pergunta se aplica aos dois, né, Amalfi? Por que ele e o Eduardo não estão lá? Agora, o gol de ontem, aquela bola do Alan Patrick no primeiro gol do Inter, aquilo é uma obra de arte. Aquilo ali devia estar no Louvre, devia estar em museu. Que jogada! Fernando Diniz, presta atenção, meu filho. Olha para o Brasil. Aqui tem futebol também. Bom, encerramos por aqui o franguinho de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado como nós gostamos. E tem uma maneira de vocês mostrarem que gostaram. Deixe aí seu like, fale com os amigos, incentive o franguinho. Nós estamos aqui fazendo esse programa para vocês. Então, deem uma força para a gente. Bom fim de semana, pessoal. Rodrigo, obrigado. Amalfi, até mais ver. Segunda-feira nós estamos de volta. E, Diniz, olho no Marcos Leonardo e no Alan Patrick. E no Eduardo. E no Eduardo, claro. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.